Doutor Fernando Figueiredo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Conrado. Boa tarde à nossa audiência, ao pessoal que nos acompanha. É mais uma vez uma satisfação, hoje na terça, voltar aqui para falar de engenharia e de obras. Muito bem. Hoje você inicia outra série especial, né? Sim, a gente conversou aqui nos bastidores e decidiu falar sobre isso, que é um tema bem interessante, né? Sobre as obras antigas, principalmente as igrejas, né? Que cada cidade tem a sua igreja, com toda certeza, e é de uma das obras mais antigas de cada região, porque geralmente as cidades no Brasil nascem advindas da colaboração religiosa. Então, nada mais justo do que falar sobre isso, mas também iremos falar de outras coisas, né? De engenhos, de casas antigas. E aí já aproveito para pedir a colaboração do pessoal que nos assiste, né? Já tem participado muito nas minhas redes sociais, e indique lá uma obra da sua cidade, da sua região, Muito que a gente bom. pode falar dela, né? Com certeza. O Fernando, ele não é exclusivo só para analisar as obras de Cajazeiras, é para analisar as obras de outros municípios e outros estados, basta você acionar, principalmente o pessoal dos municípios aqui do Alto Sertão, né, do entorno de Cajazeiras, fiquem à vontade. Precisar, aciona a gente, aciona o Fernando, e com certeza ele vai fazer uma análise abalizada e com competência. Fernando, dentro da nossa série especial sobre a arquitetura das igrejas, vamos começar pela catedral, né? Que é a Sim, principal, né? Exatamente. Produção, tem as fotos aí, umas imagens, vai colocando aí enquanto o Fernando fala. Uma das principais igrejas da nossa região, não só igreja, mas uma das principais construções, até recentemente mesmo, até anos atrás, foi o edifício, o prédio mais alto que tínhamos aqui na nossa cidade, na região. Então, é uma obra fantástica, inclusive tem uma forma de cruz, né? Formato de uma cruz. De uma cruz. Quantos anos você chegou a pesquisar, Fernando? Sim. O processo de construção começou na década de 1930. Foi demorado aproximadamente 20 anos para ser findado. 20 anos? 20 anos de construção. Nossa. Foi uma obra realmente gigantesca para os portes da região. Cajazeiras, em 1930, era pequena, era uma pequena cidade, então teve realmente uma importante contribuição religiosa, não só a catedral, mas o seminário, mas a construção da catedral foi algo realmente muito importante para a cidade e para o interior da Paraíba, né? Uma construção faraônica para a época, Sim, então. certeza. Não só para Cajazeiras, como para a região toda, né? Sim. Eu acho que não tem nenhuma igreja do Porto da Catedral aqui na região. Na né? região, não. Na região, não. Mas tem obras tão complexas quanto. Em Souza também tem algumas igrejas bem antigas, bem complexas, mas a catedral realmente é algo muito fora do normal. E é uma obra interessante que eu, particularmente, não tenho conhecimento de nenhum dano significativo com o passar do tempo na estrutura da catedral. Não sei se você... É porque aí, Conrado, a gente tem que realmente observar uma coisa muito importante, que é a manutenção. Esse templo religioso, esse edifício, ele recebe constante manutenção. Você passa todos os anos, o pessoal está reformando, está pintando, está refazendo a parte estrutural. Então, é um prédio que está em constante manutenção, e esse é o segredo de qualquer residência. Seja certo. do imóvel aí da catedral, seja da sua casa, de quem está nos assistindo. Também, o segredo de manter a sua casa bem conservada é justamente ter uma manutenção regular. Eu ouvi dizer que os blocos e tijolos que foram construídos à catedral eram blocos gigantescos. São gigantes. São gigantes, né? São gigantes. Chegam próximos de 60, 70, 80 centímetros. Cada bloco de tijolo? Cada bloco. Nossa, ele deve pesar. Grande de verdade. E deve pesar bastante. Os de hoje são 20 centímetros, né? Mas não era, na época não tinha esses tipos de tijolos como hoje, né? Não. Os de hoje não, os cerâmicos não. Eram tijolos de barro, maciços. Né? Maciço. Era de cerâmica também, passava pelo processo de queima, porque um edifício nesse porte, você só consegue fazer se for uma cerâmica e se passar pelo processo de queima, porque ganha uma resistência alta, né? Mas já tinha concreto armado. Já tinha na época, né? Já sim. Então, é uma obra realmente espetacular, mas os materiais já eram os primórdios do que a gente tem hoje, né? Muito bem. O que você pode falar mais sobre a estrutura da catedral? A altura dela, são 52 metros, e, como eu disse, isso para os padrões da construção civil, isso é algo gigantesco, né? E até construtivo, que é muito diferente de como se construía antes, do que se constrói hoje, né? E falando de igreja, por exemplo, em Souza,
pelo menos que eu tenha sabido, é uma das mais novas igrejas contemporâneas, né? É uma igreja de Souza que estão fazendo com técnicas atuais. Então, toda de concreto armado, a estrutura bem mais estreita, a gente pode até falar sim, dela interessante. aqui algum dia, né? Muito bem. E de extensão, você tem um comprimento dela? Então, não. Salvo engano, são 80 metros. 80 metros. Ela tem 52 metros de altura e tem o comprimento de 80 metros. É um prédio gigantesco, né? Qual a outra curiosidade em relação à construção dela em termos arquitetônicos? Tem mais alguma, Fernando? É que ela tem um padrão europeu, né? Que é bem comum para a época, né? Como eu disse, começou a se fazer essa obra em 1930, terminou lá na década de 1950, né? Em torno de 20 anos, 1957 foi a inauguração, e o projeto foi feito bem antes de 1930. Então, ela foi projetada muito provavelmente lá na Europa, e a curiosidade, Conrado, é que o engenheiro ele não era formado, mas quem tocou a obra foi um bispo. Sério? Era o pessoal da igreja que que gostava de construção, então a obra foi tocada pelo bispo. É porque eu acabei esquecendo o nome dele, mas... Na época tinha engenheiro já, nessa época, né? Já Já existiu tinha, o curso de engenharia, né? Já, né? É um dos cursos mais antigos que era lá no Rio de Janeiro. André Rebouças remontar o período imperial de Dom Pedro II. Essa eu não sabia, quer dizer que foi um bispo da época, né? Isso, que administrou a obra, né? Que Inclusive, interessante. escolheu o tamanho, o tipo de estrutura. Muito provavelmente, ele teve essa educação construtiva lá na Europa, né? Deve ter viajado a Roma, algum padrão construtivo, que foi de lá, inclusive, o padrão da catedral, e trouxe para cá e nos deu esse presente, né? Para o sertão, que realmente é uma obra que fica para a história, né? Ah, com certeza. O piso da catedral já é um piso de... Como é que chama? Você lembra o piso dela? Sim, o piso... Como é que chama aquele piso? É um modelo de piso antigo, né? Sim. Granizo que chamava? Não, Esqueci. Peguei você de surpresa agora. Pegou. Mas aquele modelo de parecido piso... com a cerâmica, com só a não é cerâmica. queimada. Só não é queimada, né? E era artesanal. O processo construtivo dele era artesanal. Então, fazia-se um por um, inclusive a pintura. Porque incrível. quer dizer que era um por um que fazia? Um por um. Ainda existe o pessoal que trabalha... Ainda existe aquele modelo? Existe. Sério? Existe, sim. Tem um pessoal que trabalha em Araripina. Não sei se você já ouviu falar nessa cidade. Ainda trabalha lá confeccionando esse piso de forma artesanal. Azulejo. Azulejo, né? É azulejo o nome. Acabei esquecendo, mas... Inclusive, hoje existem outros tipos de azulejo, né? Mas aquele que remonta à idade da catedral é de outro tipo, né? Outro padrão construtivo. Sim, com certeza. Mas é algo fantástico. Fantástico mesmo. Inclusive, é outra boa ideia, uma fábrica desses objetos artesanais, né? É interessante, né? É muito interessante, porque assim, para a época, para a gente ainda é algo assim extraordinário, imagine para a época, Sim, né? foi muito fora do padrão, muito. Chamou muita atenção essa obra. E, como eu disse, em 1930, se construir uma obra dessa, por exemplo, na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, já era difícil. Imagina se construísse no interior da Paraíba, que, vale salientar, não tinha asfalto, né? Para você ir para João Pessoa, tem que ir pela uma estrada de terra. É rojão. Na época que a catedral foi feita, né? Nós tinha mão de obra para construir. Exatamente. Levou muita gente, né? Toda daqui, né? Do interior, porque era muito complicado. Uma cidade a 500 quilômetros do litoral da praia. Então, realmente foi uma obra espetacular. Muito bem. Fernando, tem mais alguma coisa para falar hoje sobre a catedral? Só agradecer, né? O pessoal que nos acompanha, nos assiste. Nas redes sociais também tem uma interação, um engajamento muito alto devido ao programa. Eu estava olhando os vídeos do meu canal e um e outro tem comentário do pessoal que assiste aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, Coisa que boa. comenta. É muito interessante, né? E a gente leva o sertão para todos os lugares. Então, dá para ver que estamos fazendo nossa parte, né? Pelo menos o degrauzinho. Sim, com certeza, né? Com certeza. Quem é daqui sabe, mas quem é de fora está conhecendo um pouco do que é a nossa cidade. Sim. Isso é muito legal, né? E é muito bonito, né? Essas imagens aí são suas, do seu drone, não é? São. A gente faz. Eu trabalho, como você o pessoal que acompanha já sabe, eu trabalho com engenharia, com inspeção, com perícia de obras, então o drone faz parte das minhas ferramentas de trabalho, né? Você é o único perito ou tem mais de um aqui na cidade?
Tem mais. Tem mais, né? Tem mais porque se vincula ao judicial, né? Mas eu acho que particular eu sou o único. E provavelmente, no grau de especialização que eu estou terminando o doutorado justamente nessa área, então acho que sou o único. Pronto, me lembre quando a gente terminar a série, vai falar, para explicar às pessoas qual a função do perito da engenharia, o que fazer. Sim. Que é perito, a gente fala, pô, perito policial, perito médico, mas da engenharia eu nem sabia. Mas o pessoal saber como é que funciona, né? Até para o pessoal, se alguém precisar, né? Sim. É bom ter um perito, né? Inclusive, chama aí, pessoal. Até quem for construir uma residência é bom ter um perito já? Sim, é bom ter porque a gente trabalha com acompanhamento de obras, com vistoria, com inspeção e principalmente na hora de efetuar a moradia, né? De você se mudar para o local, é bom ter uma revisão, uma inspeção daquele imóvel. Ter um perito acompanhando a obra é uma garantia da residência futuramente ter menos problemas? Com certeza. Com certeza. Principalmente, vai ter o cara que executa, né? O engenheiro que executa, mas ao final da obra, você pode fazer um processo de revisão. Você pode contratar, que é a minha especialidade, por exemplo, contratar uma pessoa para fazer a inspeção predial, onde ela vai verificar todos os elementos do edifício. Se está tudo ok. Se está tudo ok. Exatamente. Fernando, obrigado. Já falou de suas redes sociais, já? Já sim, mas eu posso Reforce. repetir. No YouTube é canal do Fernando Figueiredo e o Instagram é @FernandoFigueiredos, com S no final.